Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui para falar sobre as novidades e recursos avançados da IDE do RadStudio X17. Esta é a nossa agenda, nós vamos passar pelo Multi-Device Designer, vamos conhecer as novidades do Project Manager, também algumas novidades e opções novas em Project Options, também alterações e novos recursos do Data Explorer, especialmente integração com o Git e Subversion. Também vou mostrar para vocês um novo PA Server que está disponível para Mac, com uma interface visual para configuração, etc. Integração direta com classes e bibliotecas Java, utilizando Java to Object Pascal. Também um pouco sobre migração de BDE, que é algo importante, especialmente como migrar de BDE para FireDAC, né? E um assunto que é bastante interessante, que são os Guided Tours. Vou mostrar isso para vocês na IDE e o que é que nós pretendemos fazer com esse recurso aí para as próximas versões. Iniciando pelo Multi-Device Designer, então, ou MDD, ele permite a configuração de views personalizadas para cada um dos dispositivos ou para cada uma das plataformas que você vai suportar com a sua aplicação, né? Então, vou mostrar para vocês agora lá na IDE como é que a gente trabalha com as views, né? Como é que eu crio a aplicação de uma maneira que ela se comporte bem em qualquer tipo de dispositivo, né? Seja desktop, tablet ou mobile, e como é que a gente adiciona uma view customizada no seu Delphi, né? Então, eu vou passar aqui para a ideia do produto. E vamos lá, eu vou iniciar por um projeto em branco. Então, quando nós vamos criar um projeto aqui no Delphi ou no CBuilder, você tem aqui um novo item que é Multi-Device Application. Então, diferentemente das versões anteriores, onde havia uma opção para um projeto mobile e uma opção para projeto desktop, agora tudo é uma aplicação multi-device com compilação tanto de aplicação desktop quanto compilação para os dispositivos móveis ou simuladores e emuladores, né? Então a gente vai começar aqui com um projeto multi-device. Vamos partir desse template em branco. Uma vez criado o projeto, a primeira view que você observa, né, a view master, ela tem obviamente aqui o aspecto de uma aplicação Windows tradicional. Então, um formulário quadrado, né? Tal qual você está habituado em uma aplicação desktop. Porém, o que você pode fazer agora é adicionar views, né? Visões que você deseja ter para esse projeto. Então, eu vou adicionar aqui uma view, por exemplo, de um Android 4 polegadas. E também vou adicionar uma view de um iPhone, por exemplo, de 4 polegadas. Aqui. Cada uma dessas views, né, tecnicamente falando, representa um arquivo FMX, né, ou para quem é novo aí no mundo FireMonkey, então na VCL você tem um .pass e um DFM, no FireMonkey você tem um .pass e um FMX, né, que é o arquivo de recursos, o formulário em si do FireMonkey. Então o que isso na verdade faz é adicionar múltiplos arquivos FMX para um único arquivo .pass, ou seja, você vai continuar escrevendo um único código, porém você tem múltiplas views para o mesmo código, né? Então, dando um exemplo aqui, eu vou adicionar um edit, por exemplo. Isso você sempre deve fazer no formulário master, você adiciona os controles no formulário master. E vou adicionar aqui um botão. Quando nós passamos ao formulário, por exemplo, com a visão Android, você já tem aqui o aspecto visual do Android e no iPhone idem, né? Obviamente, a intenção é que você possa personalizar as visões, né, ou adequar os componentes para cada plataforma. Então, se você vem aqui no Windows, eu vou manter esse botão aqui como um botão tradicional do Windows.
Então nós vamos configurá-lo aqui, como por exemplo, um texto aqui, né? Teste. Porém, no formulário Android, eu gostaria de ter isso com uma carinha ali nativa, né, do Android. Então eu venho aqui em Style Lookup e vou substituir esse botão por esse estilo. E no iPhone, por um terceiro, um estilo ainda diferente. Então, aqui no iPhone eu gostaria de utilizar, por exemplo, esse botão, né, esse estilo para o botão. Ou seja, para cada view, o Delphi agora, o CBuilder, te permite configurar um estilo independente para os controles, né? E isso é preservado para cada view automaticamente, mas você segue escrevendo um único código. Esse é, digamos, o grande diferencial da ferramenta, né? Hoje você consegue realmente ter um estilo diferenciado para cada plataforma. Isso vai ser adicionado automaticamente na compilação para cada uma das plataformas, o recurso correto, sem que você tenha que fazer nada, mas mantendo um único código-fonte, né? Esse é o grande diferencial nosso. Você mantém um único código-fonte para múltiplas views, né? Ele tem uma certa inteligência aqui no momento do deployment, né, da compilação, que de acordo com o device para qual você está fazendo o deployment, ele vai utilizar a visão mais próxima para aquele device. Então, por exemplo, você pode ter uma view aqui para iPhone e uma para iPad, e ele vai automaticamente agregar a view correta no momento da execução, né, a utilizar a visão correta no momento da execução. Se você estiver rodando num tablet ou se você estiver rodando num smartphone, num iPhone. Então, esse é o Multi-Device Design, né? Ele te permite esta flexibilidade de design. E aí, N outras possibilidades, né? Como você pode ter, por exemplo, aqui um botão, ou sei lá, qualquer componente visual, né? Vamos considerar aqui, por exemplo, um Speed Button, né? Que está presente aqui na View Master no Windows, mas, por exemplo, por qualquer razão, você pode considerar que esse cara não deve estar presente na view quando a aplicação estiver rodando em iPhone. Então, você pode torná-lo invisível quando está em iPhone. Ele vai seguir disponível, por exemplo, aqui no Windows e no Android, mas vai estar invisível para iPhone. Então, isso realmente traz uma flexibilidade muito interessante, né? Então, esse é o primeiro ponto, utilização do Multi-Device Design. Todo o restante segue tal qual, né? Você tem aqui a rotação, como nós já tínhamos nas versões anteriores, mas com essa nova flexibilidade. É possível também acrescentar views personalizadas. Então, por exemplo, aqui nós temos um Gear Live. Esse é um relógio inteligente, né, que roda Android. Então, eu posso criar visualizações personalizadas, como essa do Gear Live. Isso foi adicionado depois, via uma package. Então, é possível criar, utilizando uma package, uma visualização particular, ou uma qualquer que você queira, para a IDE, e utilizá-la normalmente em seus projetos, como você está vendo aqui. Basicamente, para adicionar essa visualização, todo o processo está documentado, né, está no help do produto, mas é uma package como essa. Então você tem aqui uma package, estou carregando aqui, e essa package vai determinar a aparência, né, desta view. Então está aqui, ó. Tem aqui uma documentação dizendo o que é que você precisa definir, né? Você vai fazer uma alteração neste arquivo XML, que é parte lá da instalação do produto, né? Colocando essas configurações de acordo com o form factor, tipo de plataforma, etc. E vai criar aqui uma simples package, só fazendo a inicialização do device, os tamanhos, etc. Você pode ver que aqui a gente faz referência a uma imagem, né? Que é essa imagem ali que está sendo utilizada de contorno, né, no formulário. É mais, digamos, uma questão de tornar o visual agradável. Obviamente a imagem não tem influência alguma, né, sobre o projeto. O que importa é o formulário que está aqui, ó, e eu posso definir um estilo personalizado também. Então, nesse caso, para o Gear Live,
que é um projeto Android nesse caso, né? Ok? Então isso é possível de ser criado, está aqui um exemplo, né? Isso já está disponível lá para download nos exemplos da conferência. A maneira que você adiciona uma view personalizada, então é possível adicionar qualquer visão, né? Um outro detalhe que eu gostaria de comentar é que o que é importante, né, para criar uma aplicação que vai ter uma boa aparência em qualquer um dos dispositivos ou das interfaces que você vai suportar, né? Primeiro, utilizar os critérios de alinhamento. Então, todos os controles, isso está presente na ferramenta desde a primeira versão, né, desde a VCL, desde o DF1, você deve utilizar os alinhamentos, né? Então, se você vai ter aqui um botão que você gostaria, por exemplo, que ele tivesse, vamos acrescentar aqui, por exemplo, um toolbar. Esse toolbar eu vou alinhá-lo abaixo, aqui no bottom. E nesse toolbar eu vou adicionar um speed button, por exemplo. Eu gostaria que esse speed button estivesse sempre à direita, certo? Mas não totalmente colado, né, à margem da aplicação, então eu vou adicionar aqui uma margem à esquerda de 5 pixels. E vou definir aqui um estilo para ele, sei lá, por exemplo, uma câmera aqui. Quando nós vamos, veja, este é um tamanho de formulário para uma aplicação desktop ou um tablet, por exemplo. Quando nós vamos lá para a view do iPhone, você tem o botão corretamente alocado na mesma posição, porém respeitando as características visuais do iPhone. Isso devido a esses critérios de alinhamento. Então, a grande sacada é sempre utilizar alinhamentos para os controles, né? Então, se você vai ter aqui uma imagem, por exemplo, né, um controle central aqui que exibe a imagem, né, então alinhe essa imagem ao cliente, ou seja, ocupando todo o espaço disponível. De maneira que quando a aplicação sofrer uma alteração de tamanho devido ao tamanho do device, né, ela vai se comportar adequadamente. Ok? É bastante simples isso. Basicamente, você vai lançar mão de alinhamentos, né, da propriedade align, e das margens, né? Então, basicamente, alinhamento e margens, né? Há, obviamente, mais recursos, mas alinhamento e as margens resolvem a maior parte das coisas. Tem padding, né? Você pode utilizar padding para fazer a margem interna, etc. Ok? Então, tá aí isso sobre o Multi-Device Design, né? Esse recurso novo. Também a característica de adicionar, olha aí, aparecendo corretamente também no relógio, né? Então, eu acho que é interessante. Adicionar novas visualizações, né, através de packages e utilizar os critérios de alinhamento para que a sua aplicação tenha um bom comportamento em todas as plataformas, em todos os devices. Ok, dando continuidade, nós vamos falar agora das novidades do Project Manager. Então, retornando aqui para a ideia, criamos um novo projeto, Multi-Device. Vamos criar um projeto C++. Multi-Device. Escolher aqui um template, por exemplo esse. Criamos aqui um folder para receber a aplicação. Aí está. Então, uma aplicação multi-device, né, já com múltiplas tabs, né, ou guias. Vamos adicionar aqui, por padrão aqui já tem uma view Android e uma view iPhone, né? Então, isso é interessante para mostrar uma outra característica que faz parte, né, do Multi-Device Designer e do FireUI, que são alguns automatismos, né, que foram adicionados aos controles. Por exemplo, nós estamos aqui na View Master, né, e você tem um tab control, né, e as guias aqui, os botões, né, para alternar entre as guias estão acima. Por padrão, no mundo Android, essas guias também são acima, né, então como você está vendo aqui, segue as guias acima. Porém, no iPhone, por padrão da plataforma, essas guias ou os botões devem estar
abaixo, né? Então, automaticamente, isso se altera, né? Isso é uma capacidade, um recurso de identificação da plataforma do tab control, né? Do controle. Se nós vamos aqui para o tab control, você vai observar esse comportamento, né? Ele é determinado pela plataforma. Então, aqui no tab control, tab position, plataforma default. Obviamente que você pode configurar personalizadamente para cada uma se você quiser, mas utilizando o comportamento default da plataforma, o próprio componente vai escolher o posicionamento dos controles de maneira automática, respeitando o padrão de cada plataforma. Então, esta é mais uma característica aí do Multi-Device Designer que eu queria mostrar para vocês. Mas, seguindo aqui, quando nós criamos um novo projeto, né, neste caso aqui o projeto Multi-Device, você tem aqui no Project Manager algumas novidades. Por exemplo, quando nós vamos aqui a Target Platform, de uma única vez, você tem disponível aqui compilação Windows 32 64 bits, Android, iOS e macOS. Então, realmente um único projeto, né, com um único código compilado para todas as plataformas. Basta você alternar entre as plataformas. Então, esse é um diferencial, né, é uma novidade. Né? Antes você tinha isso separado por mobile e não mobile, agora tudo em um único, no mesmo Project Manager, em um único projeto. Então, aqui o Target Platform, que é um dos diferenciais, né, do novo Project Manager. Quando você está em Android, então há uma nova opção, Libraries, que lhe permite agregar um arquivo JAR, né, uma biblioteca Java, que vai ser automaticamente adicionado ao seu projeto. Ou seja, você adiciona aqui um JAR e depois vai extrair as classes desse JAR utilizando o Java to Object Pascal, eu vou mostrar isso em seguida, e ter acesso a essa classe Java. Né? Essa classe Java vai ser automaticamente empacotada para o seu projeto e enviada para o seu projeto durante o deploy. Mas ainda aqui no Project Manager, um outro recurso interessante é o seguinte: quando você acrescenta um arquivo ao Project Manager, ele é automaticamente configurado já no deployment. Então, por exemplo, se nós adicionarmos aqui ao projeto um arquivo de banco de dados, então ele tem aqui algumas inteligências, né? Eu vou adicionar aqui um arquivo ao meu projeto de banco de dados, então nós vamos lá para Documents, embarcadeira, Studio, 15, CentOS Data, eu vou tomar aqui este Employee GDB. No momento que eu adiciono o arquivo ao meu projeto, automaticamente a IDE reconhece que ele é um banco de dados, nesse caso para mobile, obviamente, é um banco que vai ser distribuído com a aplicação, e me permite selecionar então aqui o Interbase to Go, que é a versão embutida do Interbase, né, que deve ser distribuída com a aplicação, para que ela seja adicionada ao deployment. Se nós vamos aqui a Project Deployment, você vai notar que automaticamente o banco está adicionado e configurado para a pasta correta. Então você não necessita mais adicionar manualmente, configurar. E o Interbase já está aqui configurado, inclusive os arquivos de licença, etc. Então isso automatizou ainda mais, né, o processo de deployment. A aplicação, nesse caso, já estaria configurada para deployment com banco de dados.
Essa é mais uma novidade aqui do Project Manager. E vamos falar então, da adição de utilização de biblioteca Java. Então, vou fechar aqui esse projeto. Vou carregar aqui um exemplo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vou carregar aqui esse cara. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Bom, aqui um projeto qualquer, né? Target Platform Android, obviamente. Nesse caso, o Já é específico para Android, né? A utilização da biblioteca Java. Então, vocês vão notar que aqui em Libraries eu tenho um jar adicionado, base64, coder, ele basicamente é uma função que codifica em base 64, né, uma função Java que codifica, faz o encode, né, de uma string nesse formato. Mas você vai notar também que nesse projeto eu tenho adicionado um arquivo .pas aqui, ó, android.gene.base64coder. O que tem esse cara? Esse cara basicamente tem o esqueleto de uma classe, a interface, que me permite acessar as funções Java que estão nesse .jar. Okay? E esse cara, ele foi gerado por nosso utilitário Java to Object Pascal. Então ele disponibilizou uma interface onde tem aqui uma série de funções que eu vou utilizar no meu código. Então nós vamos voltar aqui para essa pasta. Eu tenho aqui o jar que está adicionado ao projeto. Nós vamos extrair desse jar a biblioteca, né, o esqueleto da classe. Eu vou renomear esse cara aqui old. E aí, aqui eu tenho o comando de linha. Então, esse basicamente é o comando de linha. A gente vai chamar o Java to Object Pascal. Esse utilitário é parte da ferramenta, vem com o RadStudio a partir do X17, passando como parâmetro a biblioteca Java e o nome da unit que eu quero gerar. Okay? Então, basicamente, esse é o nosso comando de linha. Vamos abrir aqui o command line, um prompt. Vou adicionar aqui o comando. Vamos executar. Então, ele chamou aqui o Java to Object Pascal, que está aqui nessa pasta, no raiz aqui dessa VM. E como resultado, vou voltar aqui por dentro da pasta, vai finalizar. Observam que vai surgir aqui um arquivo novo. Então, finalizou, ó, surgiu o cara aqui. Esse é o nosso arquivo com a classe, né, com a interface. E voltando ao nosso projeto, não vou atualizar, tá? Voltando ao nosso projeto, basicamente, o que você tem que fazer é adicionar a biblioteca ao target, ao libraries, né, quando o target plataforma é Android, adicionar ao seu projeto o .pas e aí fazer uso do .pas como você faz de qualquer outra biblioteca. Né? Então aqui, estou usando a classe que está lá gerada no .pas, né, que está aqui referenciado no uses. Então nós estamos utilizando um método encodestring e passando como parâmetro edit. Tem aqui alguma coisa a mais, por exemplo, esse Java string to string e string to Java string, porque você deve converter, né, o tipo de codificação. Então eu tomo o edit, que é o parâmetro, e converto para Java, para passar como parâmetro, para o padrão Java de string, e depois a gente converte de volta para string Pascal para retornar o resultado no outro edit. Isso é bastante simples. Então isso lhe permite utilizar uma biblioteca Java qualquer dentro do seu projeto de uma forma extremamente simples. Né? O Java to Object Pascal vai gerar automaticamente aqui o esqueleto da classe para você. Esse utilitário que está aqui, ó, ele é parte do produto, ok? A partir do X17. Então é isso. Novidades do Project Manager, compilação para múltiplas plataformas, né, simultaneamente, adição de arquivos .jar,
e automatismo para a configuração do deployment. Ok? Próximo assunto, novidades nas opções de projeto. Então, retornamos aqui à IDE, vamos criar um novo projeto multi-device, em branco. Vamos a Project Options e, dentre inúmeras novidades e adições que foram feitas aí para suporte a mobile, né? Então, para quem não conhece, isso já está desde do XE5, mas User Permissions, então de acordo aqui com a plataforma, por exemplo, quando você está em Android, você tem aqui onde configurar todas as permissões, né, de usuário para Android. Essas permissões são aquelas que são exibidas quando você instala a aplicação Android, né? Então, basicamente, você configura isso visualmente aqui em Project Options. Na aplicação, isso é uma novidade do XE7, você tem agora Splash Screen para Android, né? No iOS, a imagem de abertura é uma feature já da configuração de projeto, né? É parte da infraestrutura do iOS. Então, quando você está aqui no iOS, você tem um Launch Image, que é diferente do Splash Screen, porque isso já é uma característica do empacotamento da aplicação para iOS. Mas no Android, então, nós adicionamos um Splash Screen para simplificar esse processo e automaticamente isso vai ser agregado ao projeto, alterado o arquivo de distribuição do projeto, o entitlement, e o Splash Screen vai ser agregado de maneira totalmente transparente para você ao projeto no momento do deployment. Então, aqui você deve configurar as imagens em diversos tamanhos, né? E você tem ainda opções aqui de como você quer, né, que a imagem apareça, se vai ter um tile, né, vai repetir a imagem, não vai, e a gravidade da imagem, né, em que sentido que ela vai ser preenchida ou centralizada, etc. Adicionalmente, é possível utilizar um recurso chamado NinePatch para imagens no Android somente, né? Esse é um recurso do Android. O NinePatch ele permite que você adicione um pixel em cada borda da imagem e defina de que maneira essa imagem vai sofrer um stretch no momento da exibição para ocupar toda a tela, né? Então, isso é um recurso nativo do Android que nós suportamos aqui diretamente na IDE. Basta que você crie a imagem seguindo a orientação, a forma correta de exibição aí do NinePatch. Está documentado aqui no help do produto, né, como é que você cria uma imagem com a configuração de stretch. Então, existe um editor que permite você fazer isso. E ela vai se comportar adequadamente em qualquer tamanho de device. Então, esse é outro recurso suportado agora diretamente pela IDE. Splash Screen para Android com suporte também a NinePatch. O entitlement, que é um recurso que automaticamente configura, né, o arquivo, a distribuição da aplicação para suportar determinados serviços. Então, no mundo Android, serviço de publicidade, que você deve alterar o arquivo de distribuição do projeto antes manualmente, agora de maneira automática. Também para receber notificações, né, push notifications. Se você vai a iOS, você tem aqui push notifications. Se você vai a Mac, você tem uma série de direitos específicos na aplicação para o SX. Então isso também torna a plataforma extremamente produtiva, porque basicamente você tem que fazer marcar aqui o flag e todo o empacotamento, o arquivo de distribuição da aplicação vai estar corretamente configurado. Então isso aqui é uma novidade do Project Options, né? Como eu falei, User Permissions, que já estava presente, mas isso é específico para mobile. E aqui as configurações da aplicação, com destaque para o suporte a Splash Screen, imagens para Splash em Android e também no formato NinePatch
como você pode conferir aqui na documentação. Ok, vamos em frente. Algumas novidades no Data Explorer. Então, agora, diretamente aqui no Data Explorer, você consegue manipular também as conexões FireDAC, além das DB Express, né, já existentes nas versões anteriores. Então é possível expandir aqui também conexões FireDAC e é possível navegar, né, nessas conexões. Então aqui uma conexão com uma base Interbase. É possível ter acesso aqui a todos os objetos, né? As tabelas também permitem visualização aqui de índices, primary keys, etc. Né? Como vocês podem ver. Né? Então, totalmente integrado, né, com visualização de dados. Aí você pode escrever com select e tal. A ideia é o mesmo para que já existia para DB Express, agora para FireDAC. Né? Então, integração e visualização de todos os tipos de objetos dos bancos de dados diretamente aqui na IDE. Okay? Então, essas são isto sobre o Data Explorer. E ainda, ali no Project Manager, nós vamos falar da integração com o Git Subversion. Subversion já estava integrado à IDE, né? Houveram algumas melhorias, aí, alguns avanços, e adicionamos suporte a Git. Então você consegue fazer todas as operações, check-in, check-out, get, etc., tanto utilizando Subversion quanto o Git, diretamente integrado à IDE. Então, por exemplo, vamos fechar aqui este projeto. Então, a primeira coisa a fazer é instalar um client do GitHub, do Git, né, em seu Windows. Né. Então, aqui no help do produto você tem todas as instruções de como instalar, configurar e integrar o seu projeto com o Git. Você vai fazer o download do cliente para Windows, instalar no seu Windows naturalmente, reiniciar o Windows. A partir desse momento você já tem o Git funcionando e pronto para criar repositórios e aí integrá-lo com o Delphi. Do ponto de vista da ferramenta, do RadStudio, então uma vez o cliente instalado, você tem aqui em Tools, Options, que basicamente configurar aonde é que está o seu cliente do GitHub, em que folder ele está instalado. Né? Então tem mais algumas configurações de cores aqui, de acordo com o que está acontecendo com fonte, né? Mas basicamente configura aqui aonde está o GitHub instalado, onde está o Git instalado, né? E vamos criar aqui um projeto, VCL, por exemplo, né? Qualquer plataforma. Vamos salvar aqui C, folder project X. Vamos salvar esse projeto nesse folder. Está? Temos o projeto salvo. Nós vamos encontrar aqui a pasta do projeto, projeto X, botão direito. O cliente do Git vai disponibilizar aqui alguns utilitários, né, diretamente integrados ao Explorer do Windows. Então nós temos aqui, por exemplo, o bash, que é um utilitário de linha de comando do Git. E o que nós vamos fazer no folder Project X é git init. Vai inicializar um repositório, né, nesta pasta. Retornando à IDE, botão direito, git, e aí você já pode fazer commit desses arquivos para o Git e aí seguir utilizando o versionador diretamente a partir da IDE, né? Fazendo os commits, revisando versões, etc., diretamente aqui no History Manager do produto. Então você tem aqui
versão, né? Se a gente comitar aqui o projeto. Então aqui eu vou adicionar todos os arquivos do projeto. First version commit. A partir desse momento, você já tem esse cara devidamente versionado, né? E aí você pode seguir acompanhando as versões, né, de cada um dos artefatos. Como você pode ver aqui, ó, tem aqui o comando, o retorno do Git, né, em termos de integração. Então, integração com o Git. Obviamente, depois você vai integrar esse repositório a um repositório remoto, né, e subir essas fontes para um repositório remoto. Então, existem vários que suportam o Git. Um deles é o GitHub. Basicamente, você tem que ter uma conta configurada no GitHub. E aí, você consegue integrar diretamente o seu repositório local com o repositório remoto para que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto. Inclusive, aqui na IDE, você consegue carregar um projeto diretamente do controle de versão. Então, Open from Version Control, você vai carregar a partir de uma URL do Git para uma pasta local e carregar um projeto que está disponível já no GitHub ou qualquer outro site aí, qualquer outra estrutura na web com esse padrão de versionamento, Subversion ou o Git. Tá, ok? Então, isso sobre a integração do Git em nossa IDE e também Subversion. Novo PS Server para Mac e Refind. O PS Server, você vem aqui no Mac, você tem um novo utilitário, PS Server Manage, e esse cara lhe permite configurar várias instâncias do PS Server de maneira visual. Então aqui você pode ter um PS Server ouvindo em cada uma das portas e aí compartilhar um Mac com mais de um usuário. Então este é o PS Server com suporte visual agora para o Mac. E sobre Refind, o que é importante entender, então tem vários utilitários aí de comando de linha, né, agora que acompanha o produto. Nós falamos do Java to Object Pascal, agora o Refind. O Refind, ele simplifica demais a migração de BDE para FileDAC, porque o Refind vai automatizar a substituição de todas as classes BDE, propriedades, métodos, pelo seu correspondente no FileDAC. O FileDAC tem a interface, os métodos, propriedades muito parecidos com o BDE propositalmente, de maneira a simplificar a migração do BDE para um acesso nativo para todos os bancos. O FileDAC possui acesso nativo para todos os bancos de mercado. Então o Refind está lá na pasta de exemplos do seu Delphi e ele ajuda na migração de aplicações BDE para o FileDAC. E você pode também criar scripts de migração de qualquer framework. Na verdade, a ferramenta trabalha baseada no script, você passa como parâmetro na linha de comando, e isso lhe permite fazer qualquer tipo de migração. Ok? E como última novidade, vou mostrar para vocês os Guided Tours, que agora fazem parte da IDE do RadStudio. Então, vamos voltar aqui para a IDE. A partir aqui da IDE do Delphi, né, do RadStudio XS7, ou Delphi, ou C++ Build, você tem uma nova opção que são os Guided Tours. Nesta edição, nesta versão, nós temos um tool disponível, né, que mostra para você as principais características aí, e o passo a passo para criar uma aplicação no device, mas a ideia é utilizar esse recurso para adicionar tutoriais integrados à IDE para apresentar aos usuários novos recursos, desde os mais iniciantes aos mais avançados, né? Então, por exemplo, quando você clica aqui neste link, né, Take a Guide Editor, a IDE vai começar a te guiar pelo processo de criação de uma aplicação. Então, está dizendo aqui que vai criar uma aplicação multi-device, então vamos continuar. Está pedindo aqui para clicar num botão novo.
E aí, selecionar aqui na categoria Delphi Projects. Então, escolher aqui Multi-Device Application. E então, nós vamos pressionar OK. E aí, selecionar Tabbed, que é esse template, e assim sucessivamente, né? Trata-se de um wizard que vai te ajudar a conhecer características novas, novos frameworks, etc. A ideia é que nós vamos adicionar uma biblioteca de tours guiados à medida que novos recursos vão sendo adicionados ao produto. Ok? Então, aqui, informações para contato. Estas são as principais novidades do RADStudio XZ7 em termos de IDE e de gestão de projetos, integração com versionadores, como vocês viram, o novo Form Designer. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.